muitos produtos chineses, realmente é complicado, que de fato, por mais que estejam errados, estão super errados, mas você nota essa quase bolha, lavagem cerebral que a gente está vivendo, e por isso que eu acho que, inclusive, a investigação, ela não pode ser simplesmente na área de quem pagou o ônibus, de quem pagou a pizza, para não acabar em pizza. Ele tem que ser também em cima da área de comunicação. Se a gente lembrar bem, Ruanda, o famoso massacre da Ruanda, foi uma rádio, né, que ficou incitando as pessoas a fazer aquele horror. Se a gente pensa também o ataque lá do Capitólio, também houve uma estrutura de comunicação para levar aquelas pessoas, né, e criar o clima para que aquilo acontecesse. Isso também tem que ser investigado. Eu acho que o Paulo tem toda a razão de que, por enquanto, a gente ouve mais, né, e ver mais a cara de muitos pobres diabos ali que estavam ali, alguns deles, e menos a cara de quem? Mas peraí, quem era o dono da empresa, do ônibus? Tem o nome de uma empresa de ônibus, mas não tem a cara do sujeito. Então, eu acho que isso passa uma imagem ruim, talvez, para a sociedade, de que o horror que foi feito, quer dizer, o ataque que foi feito à democracia da gente, tem que, de fato, ser o tempo todo mostrar quando essa investigação está sendo feita, e está sendo feita, eu concordo com o que ela disse, que a Raquel falou, está sendo feito um bom trabalho, mas eu acho também que há, da parte do ministro da Justiça, do Flávio Dino, um cuidado especial, porque a verdade é que o judiciário, nos últimos anos, também, de Lava Jato, com Sérgio Moro, etc., também teve seus momentos pouco felizes em relação a coisas mal feitas. Então, eu acho que é mais importante demorar um pouco mais, mas fazer bem feito, ainda que, concordo com você, Felipe, que não seja o caso de prender todo mundo que foi ali, porque até eu acho que não teria o cabimento, mas muita gente eu acho que tem que ser presa assim. Mas eu acho que o tempo é necessário para que esse trabalho seja bem feito. Eu acho que está sendo bem feito até agora. O Lula está entrando aí, voltando a uma seara internacional, que era onde ele se movia melhor, né? Isso foi nítido, né, pela quantidade de gente que veio para a posse dele, a maneira como ele foi tratado lá fora, até antes, quando ele estava candidato ainda. Então, quer dizer, mas tem muito trabalho para ser feito, concordo com a Raquel, quer dizer, a própria questão da União Europeia ainda é muito delicada. O Macron foi quem impediu tudo por conta da devastação na Amazônia, na época do Bolsonaro, mas tem mais problemas. Só a questão agrícola, França, Brasil, já é um problema enorme, porque, como se dizia no passado, todo mundo quer ser uma vaca da União Europeia, de tanto subsídio que tem ali. Então, é muito complicado resolver com a União Europeia. Com a China, então, que eles têm, inclusive, mais tempo de experiência fazendo diplomacia e uma capacidade incrível, seria uma negociação muito, muito lenta também. Mas o Uruguai tem pouco mais de 3 milhões de pessoas, gente. O mercado deles é desse tamaninho. O problema, para a gente, é se a China conseguir entrar pelo Uruguai e inundar o mercado argentino, o mercado nosso, com produtos manufaturados, como a Raquel falou, e obviamente a gente não tem como competir com isso. Isso é um perigo real. Quer dizer, o Uruguai estar ou não estar, realmente não é o tamanho da Argentina, é outra história. Quer dizer, ontem foi a Argentina, e a Argentina é grande para a gente, o Uruguai não é. Agora, esse precedente, né, do Uruguai virar o cavalo de Troia, né, para a entrada a parte internacional claramente não apoiava, né, em nenhum momento qualquer aventura militar do Bolsonaro ou da própria das Forças Armadas, se fosse o caso sem o Bolsonaro. Isso o Biden deixou isso bem claro já há 2 anos, né? E isso repetindo, a União Europeia também, a famosa reunião com os embaixadores estrangeiros foi um fiasco em relação a isso. O mundo não estava interessado numa possível força moderadora das Forças Armadas brasileiras para retirar a democracia. Quer dizer, isso ficava muito claro. E eu não vejo, sei lá, eu vejo o lado assim, da onde que eles tiram esse papel moral, porque a verdade é que nos últimos anos as Forças Armadas ficaram desmoralizadas, né? Na verdade, se você pegar a área da saúde do Pazuello, aquilo foi um horror, né? Um horror até do ponto de vista dele, que era logística, etc, tal, que não funcionou. Então, não foi uma boa gestão mesmo, né? Se você pegar os escândalos dos Viagras e das picanhas e aquelas coisas todas, também foi um horror. Para uma instituição séria, que é uma instituição séria, mas que obviamente ficou muito afetada por esses escândalos. Agora, a verdade é que o que a gente está conversando agora, por que a gente está conversando agora? A gente conversaria sobre os funcionários do Correio estão preocupados com o governo? Não, ninguém vai falar disso. Claro. Mas as Forças Armadas são funcionárias públicas. Sim, são funcionárias públicas.
Só que, nos últimos anos, né, insuflados pelo Bolsonaro e por uma extrema-direita que é mundial, o fato é que se voltou com essa ideia de que as Forças Armadas deveriam ser muito bem tratadas, não poderiam ser incomodadas, porque senão elas poderiam reclamar, e aí quem sabe... E aí a gente viu, por exemplo, na reforma da Previdência, né? Como eles se deram bem na reforma da Previdência, os militares, né? Se a gente fala em dinheiro, né, são 122 bilhões, né? É mais que saúde e educação, o orçamento dos militares, né? Agora está se falando, não, mas vai ter 8 bilhões e quase 9 bilhões para eles investirem aí, comprando submarino, enfim, carros blindados, enfim, a tentativa de agradá-los. Está errado, gente. A postura de tentar agradar as Forças Armadas, eu acho que está errada numa democracia. Lembrando que as Forças Armadas nos Estados Unidos, né? Não sei se vocês se lembram no momento que o Trump ali tentou fazer uma imagem na frente de uma igreja, no meio de um protesto, que ele levou o general, o principal general americano lá. No dia seguinte, esse general pediu desculpa à sociedade, dizendo que estava errado ele estar ali. Exato. Esse é o papel dos militares numa democracia. Eles são funcionários importantes, e, claro, no caso de uma guerra, os mais importantes de todos. Estamos vendo aí a Ucrânia que está passando. Mas o fato é que, numa democracia, essa conversa sobre, olha, será que eles estão incomodados? Está errada. Até lembrando, para finalizar, o Bolsonaro levou entre 6 mil e 8 mil militares diretamente para a máquina administrativa federal. Eu me lembro lá atrás que quando o PT botou 1.500, era 1.600, houve uma grita do aparelhamento do Estado pelo PT. São 6 mil, 8 mil? São 6 mil, 8 mil, que possivelmente, claro que temos competentes, é lógico, mas tem muita gente aí que vai ser substituído. Então esse pinga-pinga de dispensas, né? Existem essas dispensas ligadas ao 8 de janeiro, é uma coisa, mas depois existirá umas dispensas ligadas a, olha, nós estamos com uma democracia, um governo civil, um governo que está querendo fazer outras coisas com outras pessoas. E, né, civilização vem de civil, né? É bom lembrar. Julgamos essenciais o desenvolvimento e o aprofundamento dos diálogos com sócios extra-regionais, como a União Europeia, a China, a Índia, a ASEAN e, muito especialmente, a União Americana, a União Africana. Minhas amigas e meus amigos, as diversas crises que vivemos hoje no mundo demonstram o valor da integração. A pandemia do Covid-19 evidenciou os riscos associados à excessiva dependência que temos de insumos fundamentais para o bem-estar de nossa sociedade. Isso não significa que devemos nos fechar ao mundo. Salienta apenas que essa integração será feita em melhores termos se estivermos bem integrados em nossa região. Temos de unir forças em prol da melhor infraestrutura física e digital, da criação de cadeias de valor entre nossas indústrias e de mais investimentos em pesquisa e inovação em nossa região. Nossa estratégia de desenvolvimento deve caminhar passo a passo com a redução da desigualdade em suas diversas dimensões, com a garantia de acesso aos direitos fundamentais no campo da educação, da saúde e do trabalho, entre tantos outros. Para crescermos de maneira sustentável, não podemos seguir ostentando o índice inaceitável de pobreza e do trabalho, entre tantos outros. Para crescermos de maneira sustentável, não podemos seguir ostentando o índice inaceitável de pobreza e fome, nem tampouco conviver com a desigualdade e a violência de gênero que atingem metade de nossas populações. É preciso respeitar e proteger nossos povos originários, até hoje ameaçados e negligenciados. É preciso trabalhar para que a cor da pele deixe de definir o futuro de nossos jovens. Nada deve nos separar, já que tudo nos aproxima. Nosso passado colonial, a presença intolerável da escravidão que marcou nossas sociedades profundamente desiguais, as tentações autoritárias que até hoje desafiam a nossa democracia. Mas também a imensa riqueza cultural dos nossos povos indígenas e da diáspora africana.
a diversidade de raças, origens e credos, a história compartilhada de resistência e de luta por autonomia. Tudo isso nos faz sentir parte de algo maior e alimenta nossa busca por um futuro comum de paz, justiça social e de respeito na diversidade. Por isso, não poderia terminar sem homenagear um brasileiro extraordinário que se dedicou a repensar nossa região como uma comunidade latino-americana e caribenha ainda era uma miragem. Em outubro passado, Darcy Ribeiro, homem público e um dos nossos maiores pensadores, teria completado 100 anos. Tendo vivido o exílio nos anos 60 e 70, ele foi um dos primeiros a falar da nossa unidade na diversidade. Essa pátria grande, pela qual se bateram tantos antes de nós, e a apontar a contribuição civilizatória muito particular que a nossa região tem a dar para o mundo. O Brasil volta a olhar para o seu futuro com a certeza de que estaremos associados aos nossos vizinhos bilateralmente no Mercosul, na Unasul e na CELAC. Ao companheiro Ralph Gonçalves, primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, que esteve comigo na reunião da Cota de Sauípe 2008, desejo todo sucesso à frente da nossa comunidade neste ano. É com um sentimento de destino comum e de pertencimento que o Brasil regressa à CELAC com a sensação de que se reencontra consigo mesmo. Muito obrigado, companheiros.